E aí galera, tudo beleza? Professor Márcio Teixeira, estamos aqui com mais algumas dicas de física para você estudante do ensino médio. Nosso bate-papo de hoje vamos falar sobre calor e temperatura, então vocês vão entender qual a diferença entre um e outro. E vamos citar também algumas aplicações, algumas situações do cotidiano envolvendo calor e temperatura. Vamos lá! Bom, calor, a definição de calor, o que seria? Pessoal, calor é uma forma de energia em trânsito, tudo bem? Então, calor é uma forma de energia e ele sempre vai do corpo mais quente para o corpo mais frio, tudo bem? A gente costuma falar assim, mas a linguagem correta seria: ele vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Olha lá. Então, como está o exemplo aqui? Ele vai do mais quente para o mais frio. Então, isso que a gente tem que gravar, pessoal. Primeiro, calor é uma forma de energia e ele sempre vai do mais quente para o mais frio. Bom, agora vamos falar o que seria, o que é temperatura. Temperatura, pessoal, é uma grandeza que mede o grau de agitação dos átomos e moléculas de um corpo, tudo bem? Então, temperatura tem a ver com a agitação das moléculas. Dá uma olhada aqui. Bom, no estado sólido, as moléculas tendem a estar mais próximas uma das outras. Já no estado líquido, estão um pouco mais afastadas. No estado gasoso, estão mais afastadas. E aqui na situação do plasma, mais afastadas ainda. Então, para entender a questão de temperatura, a gente tem que se basear no modelo cinético molecular. Por exemplo, no estado gasoso a temperatura é maior. Por quê? Porque as moléculas estão mais agitadas. Então, gravando aí, temperatura mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Quanto maior a agitação das moléculas, maior será a temperatura. E ao contrário, quanto menor a agitação, menor é a temperatura. Tudo bem? Então, calor, forma de energia. Temperatura mede o grau de agitação dos átomos e moléculas de um corpo. Olha uma situação aqui do cotidiano. Temos aqui uma chama de fogão e uma panela. Então aqui, pessoal, nesse esqueminha envolve tanto calor quanto temperatura. A chama acesa é o calor, ou seja, está fornecendo energia. E essa energia que é fornecida para a água faz com que as moléculas da água se agitem, certo? Então, você fornece energia, aumenta a agitação e, consequentemente, aumenta a temperatura, tudo bem? Então, aqui envolve as duas situações. O calor está aqui na chama, fornecendo energia. E a temperatura está aqui devido à agitação, certo? Então, forneceu calor, forneceu energia, aumenta a agitação dos átomos e moléculas, ou seja, aumenta a temperatura. Bom, pessoal, agora vamos fazer dois exercícios aí envolvendo esse tema. Olha lá. Dois corpos A e B são colocados em contato. Qual corpo cede e qual corpo recebe calor em cada caso? O A tem 30 graus e o B tem menos 30. Então, lembrando que o calor sempre vai do corpo mais quente para o mais frio. Então, quem está mais quente aqui, quem tem maior temperatura, é o A, tá bom? Então, nesse caso, o A cede e o B recebe, certo? A letra B, o A tem menos 20 e o B tem 0 graus. Então, quem que está mais quente aí, com maior temperatura? No caso é o 0. Então, o 0 cede, ou seja, o B cede e o A recebe. Tudo bem? Letra C. O A tem 10 graus e o B tem 10 graus. Nesse caso, eles estão com a mesma temperatura, que nós chamamos de equilíbrio térmico. Então, nenhum cede, nenhum recebe, pois eles estão em equilíbrio. Tudo bem? Então, o raciocínio é esse, sempre do mais quente para o mais frio. Se você tem um corpo com 5 graus e um corpo com 15 graus, quem está mais quente aí na história? O 15, certo? Então, o 15 cede e o 5 recebe. Aquele raciocínio assim que a gente poderia dizer. Você tem água quente
e você tem água fria. Quando você mistura as duas, fica água morna, ou seja, o calor, a energia do mais quente passou para o mais frio e equilibrou aí. 2. Quando queremos tomar um refrigerante bem gelado, adicionamos gelo. Mas será que é o gelo que gela a bebida? Isso daí vai um pouco contra o nosso senso comum. Às vezes a gente coloca gelo para gelar a bebida. Só que aí vamos analisar. O calor é sempre do mais quente para o mais frio. Então o que ocorre no copo de refrigerante? É isso aí, pessoal. O gelo está mais frio do que a bebida, do que o refrigerante, certo? Então o que acontece? O refrigerante cede calor para o gelo. Quando o refrigerante está cedendo calor, a temperatura dele diminui, entendeu? Então não é o gelo que gela, é o refrigerante, por estar numa maior temperatura, passa o seu calor para o gelo. E com isso o gelo derrete. Bom, pessoal, era isso. Então, nosso objetivo de hoje era discutir sobre calor e temperatura. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui seu comentário, se inscreva no canal e eu estou à disposição. Valeu, abraço a todos, tamo junto.